A paz do Senhor para você, meu irmão, minha irmã, ouvinte deste canal Mensagem Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu desejo que você tenha uma boa recepção e que seja abençoado com a pregação desta palavra. Eu quero ler a palavra que encontra-se no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Mas antes eu quero fazer um convite. E diz assim: prezado ouvinte do canal, você que deseja estudar mais a respeito da palavra de Deus, temos agora as aulas online da FAEST Academia, material de estudos teológicos que propõe a capacitar você cada dia mais para o conhecimento de Deus. Abaixo nas descrições, segue o link de acesso e você poderá adquirir esse curso e estudar em sua casa. É muito bom, meus irmãos. Vamos ler então a palavra. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Meus irmãos, minhas irmãs, prezados pastores, companheiros, essa passagem que eu acabei de ler é um acontecimento bíblico, real, que aconteceu mais ou menos cerca de uns 3.000 anos passados. Através do pedido das tribos, então Samuel, pela direção de Deus, ungiu um rei chamado Saul, de acordo com a vontade do povo. Mas Saul mostrou que não andava nem tinha um coração reto para com Deus. E Deus, então, resolveu, mediante umas tantas coisas que Saul fez, que não agradaram a Deus, passar o reino para outro. E agora nós encontramos Deus, o Senhor, falando para Samuel como ungir um novo rei. E nós notamos agora que o Senhor está escolhendo uma família. E dessa família ele escolheu um rei. E para não ficar muito longo, né? Samuel foi até Belém. E quando chegou em Belém foi um certo alvoroço, uma alegria de um lado, preocupação de outra. Mas Samuel foi com um propósito determinado por Deus para eleger ou ungir alguém para rei de Israel. Ele já sabia que seria da família de Jessé, mas ele não sabia quem seria. E aí nós temos aquelas passagens que eles fizeram aquele sorteio e acabou o sorteio caindo sobre a família de Jessé, e eles iam fazer assim um tipo de um banquete, um churrasco, vamos dizer na nossa linguagem, né? Então, Samuel pediu que Jessé trouxesse os seus filhos. Essa é a importância que eu queria ver agora. E quando ele trouxe o mais velho, que chamava-se Eliabe, que o significado da palavra Eliabe, Deus é pai, e era um homem forte, de boa estatura. Então tinha tudo praticamente para ser um líder, o rei, porque o rei tem que ser um guerreiro. E Samuel pensou que estava diante do ungido do Senhor e já estava pronto para fazer a unção. Meus irmãos, quantas vezes nós nos enganamos pela aparência? E o Senhor disse: Samuel, não é esse Samuel. E sendo assim, veio o segundo, que chamava-se Abinadab, que o significado da palavra é pai da generosidade. Outro nome importante
pai da generosidade para ser rei, era um homem importante. E Samuel pensou então dele também. Mas o Senhor também diz, olha, não olhe para as suas aparências, e não é esse que eu tenho chamado. Nós notamos uma coisa, o terceiro que veio chamava-se Samá, porque Samá quer dizer famoso. E estava diante de Samuel, ele estava lá com o vaso de azeite para ungir, estava esperando que o Senhor determinasse. Mas o Senhor disse, não é esse também. Nós notamos que passou esses 3 homens, Eliabe, homem forte, Abinadab, um nome importante, Samá, que era famoso, mas Deus não se deixou levar por nenhum desses nomes. E sendo assim, passa todos os filhos de Jessé. E é onde encontramos aquela frase, acabaram os seus mancebos? E aí Jessé disse, olha, tem um mais novo que está no campo cuidando das ovelhas. Eu não trouxe porque ele é novinho. Nessa época, Davi podia ter seus 14, 15 anos. Mas Samuel disse, vai mandar chamar, que nós não vamos comer o nosso churrasco, seria churrasco de ovelha, até que ele venha. Interessante, que quando Davi chegou, e a palavra, o Senhor disse, levanta e unge, porque é ele mesmo. Samuel, agora tu está dentro do meu ungido, Samuel, é esse mesmo. Samuel deve ter ficado perplexo. Os irmãos de Davi, os pais, perplexos, porque todos eles eram mais fortes, mais competentes. Meus irmãos, Jesus tirou lá do final da malhada, lá do meio das ovelhas, aquele que parecia que não teria condição para ser um guerreiro. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Verdade, que é um período de 3.000 anos passado. E agora não se unge mais ninguém para rei, mas nós temos a nossa separação de obreiros. Que coisa importante. Para ungir aquele rei, era para ser rei. Não era para ser profeta. Não era para ser obreiro. Então, o Senhor tomou a direção de tudo, coisa gloriosa. Que ensinamento que nós temos para nossas igrejas, a obra de Deus, a nossa liderança, graças a Deus que nós oramos. Graças a Deus que passa pelo crivo. E quando separamos alguém para pastor, para obreiro, nós esperamos, desejamos que estejamos fazendo o correto. Mas muitas vezes erramos. Como Samuel também estava sujeito a errar. Ainda bem que o Senhor interferiu. Meu irmão, você que é pastor, lembre-se, você não recebeu óleo na cabeça, porque o nosso sistema na Assembleia de Deus não se unge com óleo, mas teve a imposição de mãos. Você foi ungido não para governar, mas para administrar, para pastorar. E coisa gloriosa, desde aquele momento, o Espírito de Deus do Senhor se apoderou de Davi. Oh, ele não estava preparado para a guerra. Mas agora o Espírito começou a trabalhar na vida de Davi e depois veio ser o rei mais importante de Israel, tão conhecido. Tornou-se o homem tão conhecido em salmos e tudo, o guerreiro que estendeu o crescimento para a nação de Israel. Meu irmão, minha irmã, obreiros, nós precisamos na nossa jornada a unção, que o Espírito de Deus esteja sobre nós. É claro que vamos entender a unção em diferentes níveis, diferente finalidade. Para o pastor, para o obreiro, ele traz uma unção para pastorear, para administrar. Para o irmão geral, a irmã, ele também dá uma unção para ter a unção, a graça, para obedecer, para ser fiel, para ter poder na vida. E nós precisamos disso.
Nós continuamos precisando de seguir esse exemplo, a separação, a consagração, ser na direção de Deus, sempre pensando e desejando que estamos fazendo algo na direção de Deus, que quando é separado, ungido na direção de Deus, Ele vai abençoar de uma maneira maravilhosa. E precisamos no dia de hoje, líderes, homens cheios do Espírito Santo, que às vezes, aparentemente, está no princípio da carreira, parece que não vai dar nada. Quem olhava para Davi, parece que não ia dar nada, mas foi o grande Israel, porque foi na vontade do Senhor, a unção estava sobre ele. Minhas irmãs, você recebeu também uma unção. Meu irmão pastor obreiro, você recebeu uma unção, valorize e deixe Deus te usar para ser uma bênção, e Ele vai te conduzir segundo a sua vontade e conforme for a necessidade da obra para a qual foste chamado. Que o Senhor te abençoe. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todos aqueles que me ouvem. E eu quero orar neste momento pelos obreiros, Senhor, pelos pastores, Senhor, que foram consagrados, receberam unção. Senhor, que essa unção permaneça em suas vidas para que dejam fruto e sejam abençoados e a tua obra continue crescendo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.